A paz do Senhor a todos. Estamos dando início ao programa História e Geografia Bíblica. No nosso episódio de hoje, nós vamos falar do chamado dos discípulos ou dos apóstolos. Estou aqui com o professor Vinícius, a paz do Senhor. Amém, paz do Senhor a todos que nos assistem. Pastor Eduardo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Ian, Vinícius e aqueles que nos acompanham. Vamos ler aqui a palavra em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 18, que diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Então nós vemos que aqui o Senhor chamou André e Pedro, dois irmãos pescadores, para seus discípulos e também seus apóstolos. Eu vou passar a palavra agora ao professor Vinícius para fazer uma introdução. O tema do nosso episódio hoje são os primeiros discípulos, ou seja, quando o Senhor começou a formar, o seu discipulado e também depois o seu apostolado. Separou 12 apóstolos, nós vamos ver que há uma diferença aqui entre apóstolo e discípulo. Amém. Bom, seguindo então essa sequência de fatos, o texto que nós lemos aqui, ele vai se referir a um segundo encontro de Jesus com André e Pedro, quando os chama então para ser apóstolos. Agora, houve um encontro anterior, vamos mencionar aqui. Portanto, o texto bíblico que vai falar desse primeiro encontro está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 35. Inclusive, André, ele era discípulo de João Batista. Então, nós vamos ver aqui o texto que vai dizer que no dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de dois dos seus discípulos. Então, nós temos passada a tentação, nós temos um momento em que dois discípulos de João Batista ouviram João Batista dizer: esse que está passando, esse é o Cordeiro de Deus. E interessante é que eles demonstram essa curiosidade de seguir a Jesus e perguntaram aonde moras. Então eles vão com Jesus, dois discípulos. Um é mencionado na Bíblia, André. O segundo não está citado, não está explícito o nome dele. É claro que alguns até podem entender que pode ser João e ele não queria falar o seu próprio nome no evangelho que estava escrevendo, mas nós não podemos afirmar isso com convicção. Portanto, nós vamos até mostrar aqui no mapa uma sequência de fatos, porque o Senhor Jesus acabou de ser tentado no deserto. E ali no deserto ainda estavam, aqui então nós temos no meio o rio Jordão. No ocidente, o deserto da Judéia. A oriente do Jordão, o deserto da Pérea, é uma outra região. Estavam aqui então em Betânia, quando esses dois discípulos seguem a Jesus e pedem para ver onde moras. Então, um desses discípulos, que era André, ele vai procurar o seu irmão. E o seu irmão é Simão. Então, André vai mostrar para o seu irmão, e o verso vai nos dizer explicitamente: Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias. Então é nesse momento que Pedro vai ter seu primeiro encontro com Jesus e ele é apresentado de nome Simão. Simão é hebraico, Shimon. Então Jesus disse assim: agora você vai ser chamado Cefas. Cefas agora é um nome aramaico.
né? E no grego nós temos Pedro. Então, esses 3 nomes se referem à mesma pessoa. Porém, Simão está em hebraico, né? De uma palavra Shimon. Nós temos um outro nome que é Cefas, que é um nome em aramaico, e Pedro, que está em grego. Então, isso é importante nós mencionarmos, porque, por vezes, nós vemos nomes diferentes, mas estamos falando da mesma pessoa. Então, esse é o primeiro momento após a tentação de Jesus no deserto. E depois desse primeiro momento, o Senhor Jesus ele deseja ir para a Galileia, e é nesse momento que nós temos outros 2 que terão um encontro com Jesus. Nós temos Filipe e Natanael. Vamos comentar sobre eles depois. Mas gostaríamos de fazer uma diferença, porque o primeiro encontro é o chamado para a salvação. Ele é o Cordeiro de Deus, é ele que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias, é o ungido, o Cristo. Messias, né, está em hebraico e Cristo grego, mas mesmo significado. Então, nós, quando temos um encontro com Jesus, nós encontramos nele o Cordeiro de Deus que perdoa o nosso pecado e descobrimos que ele é o Cristo ungido de Deus que nos dá a salvação. Posteriormente, no texto que foi lido, Mateus 4,18, eles pela segunda vez são chamados, mas agora não é mais o chamado para a salvação. Agora é o chamado para o apostolado, é para exercer essa função que é outorgada pelo Senhor Jesus. Então, esse é uma sequência aqui, né, de fatos para nós entendermos que saímos do Evangelho de Mateus na tentação. Na sequência de fatos, entramos agora em João 1:35. E depois nós voltaremos para Mateus, quando encontraremos o chamado para o apostolado. Eu acho assim, certamente o ouvinte ele pode ficar assim um pouco confuso, sai de Mateus, entra em João. Então, assim, a título de ilustração para que o nosso ouvinte ele entenda a sequência dos acontecimentos, no capítulo 4 de Mateus, verso 11, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E aí no versículo 12 já diz assim: e Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Então, entre esses 2 versículos estão os 5 primeiros capítulos do Evangelho de João. Para efeito de estudo, de compreensão cronológica dos fatos, simplesmente nós acabamos de ler Mateus 4:11, nós podemos saltar para João 1 e lermos até o final do capítulo 5. Isso mesmo. Ao final do capítulo 5, voltamos para Mateus 4:12. E aí nós temos a sequência cronológica dos fatos. Nós passamos a entender de maneira clara como se dá esse chamado, a caminhada do Senhor Jesus que sai do Jordão lá embaixo na Judéia e volta para a Galileia lá em cima, né? E nós passamos a compreender melhor todos esses acontecimentos. Lembrando que em Mateus o ministério do Senhor Jesus ele é todo realizado na Galileia. Perfeito. Né? E em João nós temos a ênfase do ministério do Senhor Jesus na Judéia. Né? Então, em João nós vamos ver o Senhor Jesus indo muito para a Judéia, para as festas, né? E a sua volta. Então, com isso, nós entendemos melhor o desenvolvimento dos acontecimentos. Agora, voltando aqui, continuando o texto aqui, né, o Senhor Jesus chamou como apóstolo aqui Pedro e André, seu irmão, pescadores. E diz assim: após chamá-los, os farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no.
E, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, e o seguiram. E olha só, os 4 primeiros apóstolos eram pescadores. O pastor Eduardo tem uma colocação interessante que ele nos fez antes ali, sobre esses 4 primeiros serem pescadores. Por que pescadores e não sacerdotes, hein, pastor Eduardo? Isso, veja, é curioso o fato de que Jesus ele foi à beira-mar, né, vamos assim dizer, buscar os seus discípulos. Não é? É evidente que outros ele encontrou na alfândega, não é? Mas a maior parte deles estavam naquela região ali da Galileia, em Cafarnaum, à beira do lago Genezaré, do lago da Galileia, e eles eram pescadores, homens rudes. Seriam estes homens os responsáveis para levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Mas por que ele não escolheu escribas, que eram homens neste tempo versados nas Escrituras, versados na lei, né? Nós podemos assim compreender de muitas formas. Uma forma, nós podemos entender o seguinte: a mensagem do Evangelho era uma mensagem austera, rigorosa, né? E quando o Senhor Jesus assim, vinde após mim e vos fareis pescadores de homens, ou seja, eles deixavam de ser pescadores de peixes e passavam a ser pescadores de homens. Há uma diferença? Porém, em termos genéricos, nós poderíamos dizer que é algo muito semelhante. Por quê? Porque o pescador, ele é um homem que lida com muitas adversidades. Eu vou sair pela manhã com o meu barco para pescar. No meio do mar, uma tempestade. Eu tenho que ter coragem para enfrentar a tempestade. Eu tenho que ter ousadia para navegar em meio às ondas e ter força para remar o meu barco, levar a vela. Mas no outro dia, quando eu estiver no meio do lago, vem uma calmaria, não há vento, o barco não se movimenta. Então, o pescador é exatamente aquela pessoa que lida com condições adversas, com condições difíceis. Mas não seriam essas as condições que os discípulos enfrentariam na sua atividade apostólica, né? Ao levar o Evangelho? Em determinado dia, eles fariam uma pescaria abundante, mas em outro dia não daria peixe algum. Então, só o pescador era capaz de entender essas diversidades da vida. Homens fortes, homens valentes, que não retrocediam em meio às dificuldades da vida, e assim foram os discípulos, assim foram os apóstolos que levaram a palavra do Senhor dos lugares mais longínquos da terra e não retrocederam. E foram de tal forma corajosos, valentes, que a doutrina foi considerada como a doutrina dos apóstolos, não é? A doutrina dos apóstolos, porque eles foram tão valentes e corajosos para anunciar a mensagem do reino, que o reino passou a ser associado ao seu trabalho, ao seu destemor, à sua valentia, né, na condução da missão que Jesus lhes concedeu. Eu ainda queria acrescentar algo, que se o Senhor escolhesse ali 12 sacerdotes, ia confundir um pouco os primeiros a serem evangelizados. Eles iam pensar assim: continua a mesma aliança,
são ainda a mesma lei, ainda vem toda o sacerdócio do Antigo Testamento. Então o Senhor Jesus, ele mudou completamente a forma de chamar ali os seus apóstolos, ou seja, os líderes. Agora não seriam levitas, coatitas, do sacerdócio araônico, não. Agora seriam homens comuns, judeus também. Todos os apóstolos eram judeus, mas eles não eram da raiz do sacerdócio, mas homens preparados para enfrentar as adversidades, né? Os sacerdotes ficavam lá dentro do sinédrio, olhando a lei aqui, a lei ali, mas eles não teriam esse preparo para essa nova aliança, esse novo testamento que o Senhor estava iniciando ali. Então, essas colocações do pastor Eduardo aqui reforçam muito isso. Homens preparados para enfrentar as adversidades. E é interessante, Vinícius, que quando a igreja ela começa a sua caminhada no mundo, então lá em Atos dos Apóstolos, a primeira mensagem, logo após a descida do Espírito Santo, os apóstolos eles entregam a primeira mensagem apostólica. E olha a reação daqueles que os ouviam, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: e pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Né? Olha só a reação dos ouvintes diante da ousadia dos apóstolos em anunciar o evangelho, não é? Então, foi exatamente isso que o Senhor fez, né? Em fazer algo totalmente novo. Não é? Na vida da igreja. Né? Nós vemos uma passagem, né? Porque, então, aquele sacerdócio estava limitado, as tribos, inclusive, estavam limitadas a um reino de Israel. Mas agora o que Jesus está erigindo, é para o reino dos céus. Antes era a lei, e agora eram apóstolos segundo a graça. Né? Isso é importante nós mencionarmos. E interessante é que, quando fala de galileus, não eram pessoas que necessariamente seriam versadas na lei, conhecedoras, mas o que chama a atenção não eram tão desconhecedores assim, eram homens simples. Mas veja, André vai dizer: ele é o Messias, é o Cristo. E Filipe: achei aquele de quem falava Moisés e os profetas. Então, conheciam a lei, conheciam, né, os profetas, a promessa do Messias, e assim nós também devemos ser, né? Simples, mas conhecedores das profecias do Senhor. E tem uma coisa, a Galileia dos gentios, né? Galileia dos gentios. A Galileia, ela passou a ser em Israel uma região mais cosmopolita. Exato. Uma miscigenação de raças. Por isso que era chamada de Galileia dos gentios. Aonde começou isso? Quando os dois reinos se dividiram, a parte das 10 tribos do Reino do Norte ficou com um momento, foi a capital em Samaria, e aí eles foram derrotados em muitos momentos. A Síria veio lá, tomou o Reino do Norte, mas não tomou Jerusalém. E ali, com esse sendo dominado, vieram pessoas do mundo inteiro para essa região. Então, as 10 tribos, ou a parte do Reino do Norte, ela passou a ser habitada por muitos estrangeiros, os assírios e todos que vinham conquistar, enquanto que Jerusalém, a parte de Judá, da Judéia, ela ficou, digamos assim, mais intacta. E os gentios não conseguiam entrar ali. Né? Tanto é que o Senhor Jesus, ele pregou todo o seu ministério, os 3 anos foi praticamente na Galileia. Ele vinha em Jerusalém nas festas, 7 dias de festa, mais 7 dias de festa, veio para o batismo, mas ele ficava a maior parte lá na Galileia, né? E pregou ali aqui em Decápolis,
pregou lá na Cesareia de Filipe, pregou lá em Sidom, a palavra fala, pregou lá em Tiro, fora dos termos de Israel. Isso. Então ele já foi aos gentios e ali ele formou os seus 12 apóstolos, né, que os primeiros a serem chamados, né, os discípulos, mas os 12 apóstolos que formou ali a sua base para o seu ministério. Então, o Senhor Jesus, ele já preparou uma base para a continuidade do Novo Testamento, da nova aliança, agora ali do seu propósito de salvação. Nós já estamos adiantados no nosso tempo, mas eu ainda queria justamente passar para as conclusões aqui. Isso. Só para fazermos aqui uma sequência de fatos, nós vimos que André e mais um discípulo de João Batista, depois André informa seu irmão Pedro, eles estão nessa região aqui ainda, Pérea. Depois, então, a palavra vai nos dizer que o Senhor Jesus, ele quis ir para a Galileia, essa região aqui. E ele achou Filipe. Filipe é de Betsaida, que, aliás, é a mesma cidade de André e Pedro. Então, dessa região aqui, Filipe, depois de ouvir o Senhor Jesus falar, segue-me, e ele seguiu, né? É o que diz a palavra. Ele vai, então, avisar a Natanael. Inclusive, eu achei aquele, né? Como nós mencionamos, de quem fala Moisés, os profetas. E com isso, quando Natanael se aproxima de Jesus, ele diz assim, eu te vi, debaixo da figueira. Interessante, aí ele vai dizer assim, então esse é o Messias, esse é o Cristo. Foi o encontro de Natanael. E o Senhor Jesus disse assim, mas por que eu disse que eu te vi debaixo da figueira? Você acredita, Natanael? Então eu te digo que coisas maiores ainda você vai ver. Você vai ver os céus abertos, você vai ver os anjos subindo e descendo. E disse, inclusive, a menção, a referência de Natanael, esse é um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há mancha. Um verdadeiro israelita conhece a história do seu povo, não é? E o Senhor Jesus, quando cita os céus abertos e os anjos subindo e descendo, menciona um momento, um episódio muito importante da história de um israelita, que é a experiência do sonho de Jacó. Quando ele vai dormir e ele sonha com uma escada, os céus abertos e os anjos subindo e descendo. E diz assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac. Ele está dizendo que eu sou o Deus que está agora se revelando em Jesus. Então, a escada que estava no sonho de Jacó ligando aos céus, agora Jesus. Os anjos subindo e descendo e os céus abertos, porque esse verdadeiramente é o Messias prometido pelo Senhor. Sobre essa história aí, nós vamos ainda falar mais sobre isso mais tarde, ainda vamos ter muito aqui no nossos episódios, porque tem aquela parte de Pedro lá, né? Que o Senhor diz, Pedro, que ligados na terra será ligado no céu. Então, meio tem ainda também tem sentido mais com esse negócio da escada aí. Mas, pastor Eduardo, nós vamos deixar para o próximo episódio aquela questão, já vou deixar aqui uma chamadinha, né? Aquela questão de 4 apóstolos, depois 4 apóstolos, depois 4 apóstolos. Isso. Não, né? As 4 listas, as 4 listas dos 12 apóstolos que existe no Novo Testamento, né? Então, isso nós podemos, assim, oportunamente falar sobre elas. É uma riqueza e muito interessante, muito importante isso. Mas nosso tempo já está adiantado, então nós vamos encerrar o nosso episódio por hoje. Nós estamos falando do chamado dos discípulos, dos primeiros discípulos, e principalmente do chamado dos 12 apóstolos. Nós ainda vamos falar muito sobre isso, tem muita coisa bem interessante a respeito desse assunto.
isso no próximo episódio. Pai do Senhor, professor Vinícius. Amém, Pai do Senhor, pastores, Pai do Senhor a todos que nos assistem. Pai do Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor, pastor Ian, Vinícius, aqueles que nos acompanham. A paz do Senhor a todos.